Agora o assunto é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mais 3 fazendas foram ocupadas pelo MST neste fim de semana na Bahia. As novas ações acontecem após o movimento desocupar uma área de pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em Pernambuco. A repórter Carol Paes é quem tem detalhes dessa ocupação agora para a gente. Mais de 500 famílias, segundo o MST, ocupam fazendas em diferentes regiões do estado da Bahia. As áreas tomadas ficam nas cidades de Juazeiro do Norte, Guaratinga e Jaguaquara. Em nota, o MST informou que as terras são latifúndios improdutivos. O Movimento Sem Terra da Bahia reivindica que essas fazendas sejam destinadas para a reforma agrária. As invasões fazem parte do chamado Abril Vermelho, que relembra o massacre de Eldorado do Carajá, quando trabalhadores sem terra foram mortos por policiais militares. Vamos ao debate, então. As ações do MST viraram discussão dentro do Congresso Nacional. Segundo uma apuração da analista da CNN, Raquel Langin, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve, inclusive, abrir uma CPI para investigar as ocupações do caso o governo não consiga conter o movimento. Vou começar com você, Poit, e eu vou usar o termo que você usa. As invasões do MST só vão ser contidas com a instalação de uma CPI? Luciana, primeiro a gente precisa de um governo que trate esse assunto com mais seriedade e com mais firmeza. Eu já tive essas discussões com o Tardelli. A gente vive num país, gente, muito desigual. Poucas pessoas têm muita oportunidade e muitas pessoas têm pouco ou quase nada. Precisamos de políticas sociais e de uma reforma agrária séria. Ponto. Dito isto, este governo não faz nenhum nem outro, gente. Vou pegar dados. No governo Bolsonaro, quase 400 mil títulos de propriedade numa reforma agrária foram feitos em 4 anos. 400 mil. Sabe quanto foi feito em 2 mandatos, 8 anos do governo Lula, gente? 99 mil títulos. Governo Dilma, 166 mil títulos. Pera lá, mas não seriam eles que deveriam fazer uma reforma agrária mais séria? E aí fica suspeita, inclusive dita pelo ex-presidente, de que parece que não entregam títulos de propósito para manter a população, sabe, refém, escravizados, entre aspas, debaixo de um governo paternalista que é tudo na moeda de troca. Então, eu não acho que é só a CPI que vai resolver, apesar de que tem que ter a CPI. E a gente já vê o MST se mobilizando para não ter, querendo falar com o presidente Lira. Tem que ter, mas vai resolver um governo sério, que dê o título de posse para quem é de direito, dê a liberdade para essa pessoa, agora garanta a segurança nas propriedades rurais, sabe, principalmente produtivas, que estão sendo invadidas por esses movimentos e depois sendo acuadas, assim, sendo chantageadas. Olha, eu te devolvo sua terra se você me pagar. Aqui em São Paulo, a polícia prendeu o Zé Rainha e seus comparsas, porque são criminosos, porque estavam extorquindo propriedades rurais. Isso aí não tem CPI que resolve. É polícia e governo duro. Muito bem, só fazendo só trazendo para o debate algo importante, o Zé Rainha, né, Puig, ele não faz parte do MST, só para a gente trazer algo importante aqui. Já fez parte, acho que 20 anos atrás. Vamos lá, Vamos falar sobre o Zé Rainha daqui a pouco, tá guardado aqui na manga. Tá guardado aí na manga? Tá bom, então. Ô Tardelli, as ocupações, vou usar o termo que você usa, do MST só vão ser contidas com a instalação de uma CPI? Primeiro a gente tem que organizar o nosso pensamento, né? Nós vamos instalar mais uma CPI do MST. O MST, ninguém tem tantas CPIs no Brasil contra a sua existência do que o MST. O MST é campeão disparado, ele é ex-campeão. Foram pelo menos 6 CPIs em governos anteriores, né? Agora mais uma CPI para se saber do MST, né? Não há um fato concreto que justifique a instalação da CPI. A CPI é genérica, é uma CPI para investigar o MST, como se não se soubesse de onde vêm os recursos do MST, como não se conhecesse profundamente a atividade do MST. Se você perguntar à Federação dos Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul, eles vão te dizer que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
Não é possível você dizer que uma organização criminosa produza tanta comida assim. Se você for perguntar às secretarias de promoção social, o MST distribuiu 7 mil toneladas de alimentos às pessoas vulneráveis durante a pandemia. 7 mil toneladas de comida. Comida. Vou falar, comida. Ninguém fez isso. Nós temos que pensar certo? E a gente tem que imaginar o seguinte. Olha, o Zé Rainha, no MST, quantos trabalhadores rurais foram mortos? São dezenas de trabalhadores rurais mortos. Dezenas, é um massacre no campo. Todos os meses a gente tem alguém noticiando, certo? E aí entrou uma escalada armamentista no governo Bolsonaro como nunca se houve. O fato é que o MST, ele é um vilão criado pela realidade fundiária brasileira, que é de concentração de renda. 50% do território nacional, metade do Brasil, está na mão de 0,1% da população. Essa concentração de renda não existe em nenhum outro lugar do planeta. Nós precisamos democratizar a posse da terra, porque tem que pensar o seguinte: a terra em si mesma, não podemos criar a terra, inventar a terra é essa que a gente tem. Tal como está, a situação é absolutamente injusta. E o MST, ele é o contraponto a essa solução capitalista brasileira que nós temos, Vai ser investigado outras tantas vezes. Todo mundo sabe de onde vem o recurso do MST? Todo mundo sabe de onde vem o recurso do MST. Vem das cooperativas, das associações, em torno de 5,5% do que produz. É um recurso bastante volumoso, que são centenas dezenas de cooperativas, centenas de associações. É muita gente e todo assentado contribui para o MST. Não há dúvida alguma. O que eles estão querendo, na verdade, é criminalizar o maior produtor de arroz e de comida orgânica da América Latina. É algo muito interessante. O Poit, estão querendo criminalizar o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Negativo, Luciana. E eu fico pensando assim, quais são os MSTs que existem? Respeito muito a palavra aí do meu colega, doutor Tardelli, mas pode sim existir uma parte, para mim, pequena do MST, ou pelo menos que não é representada nesses atos, de pessoas, de famílias, de pequenas pessoas, de pequenos produtores rurais que querem uma terra para plantar, para produzir, para trabalhar. Aliás, essa parte que não foi contemplada no governo Lula. E eu me pergunto, por que em 8 anos de Lula deu só 99 mil títulos para essas pessoas? Ué, não é ele que defende elas? Por que em um governo da Dilma não deu 8 anos, porque foi empichada, deu só 166 mil títulos? E por que no governo Bolsonaro, estou falando de dados, gente, 360 mil títulos em 4 anos? Quem é que olhou para o pequeno? Agora, tem uma outra parte do MST, Tardelli, eu não sei se dá para ver, mas é essa parte aqui. Essa parte que não pega nenhuma enxada na mão. É a parte que pega foice, a parte que pega facão e vai invadir a terra. Mas que isso? Aonde tem um produtor aqui ou uma família? Não tem. Criminosos que devem ser presos por invasão de propriedade privada, que derrubaram eucaliptos produtivos, que pegaram um trator, Tardelli, não na nossa região de Ribeirão Preto, mas mais para Bauru, Jaú, Botucatu, pegaram o trator da própria propriedade ali, tacaram em cima de todos os pés de laranjas. Não dá, gente. Não dá para compactuar e não enxergar esse lado. Eu entendo as políticas sociais, eu entendo a necessidade de reforma agrária, trouxe dados para mostrar que o governo anterior fez isso. Mas compactuar com invasores de terra criminosos, não estou falando das famílias daqueles que querem trabalhar, aí não dá. Aí a gente tem que ser duríssimo. E eu vou te dizer, Tardelli, eu não tenho segurança e não sei da onde vem todo o dinheiro do MST. E eu acho que é legítimo a gente querer saber. O doutor Zé Eduardo me perguntou, Poit, mas como é que é o critério para ter tanta CPI? Porque CPI, inclusive, tem um limite, tem uma fila
Olha, temas nacionais, temas de comoção, temas que a população quer saber. A população quer saber sobre o 8 de janeiro, a população quer saber sobre as invasões de terra. Virou prioridade não só da população, do presidente da Câmara e até do governo. O próprio ministro Paulo Teixeira falou, chega, não vou tocar a reforma agrária enquanto vocês não pararem de invadir esse monte de terra. Porque o MST hoje age, com todo respeito, a comparação aqui, porque eles não respeitam o produtor e a propriedade privada, agem como um sequestrador, que tomaram de refém o governo, tomaram de refém a população brasileira e ficam trocando com o governo em cargo e dinheiro. Até o governo do PT cansou disso. Tardelli. Olha, a gente tem que imaginar, a gente tem que entender o seguinte, o MST não pertence ao governo. O MST não é governo. Nunca será governo. O MST tem a sua pauta própria. O governo tem as suas preocupações próprias. Ainda que o governo possa ser eventualmente simpático ao MST, nem sempre essas pautas vão andar paralelamente uma à outra. Vai haver o confronto. E o confronto é exatamente o significado de um governo que não tem o MST como sua direta influência. Estão agora em conflito. Eu queria apresentar mais um dado para o Poit. A educação no rural desapareceu no Brasil. O MST, de forma gratuita, atende a 200 mil alunos no Brasil inteiro. 200 mil crianças miseráveis, abaixo da linha da pobreza. Estão nas escolas do MST. Elas aprendem, elas estudam, elas comem, elas leem. O MST, ele tem os seus excessos, pode ter como todo movimento reivindicatório tem. A gente tem que lembrar o Greenpeace, por exemplo. Vamos fazer um paralelo ao Greenpeace. O Greenpeace, ele tem seus excessos? Tem. Mas quem trouxe a ecologia como um tema mundialmente caro a todos foi o Greenpeace, com os excessos que tem. Muito bem, eu quero jogar aqui para o ar, antes de partir para a segunda pergunta objetiva, que eu acho que conservadores e progressistas, brasileiro comum, qualquer um tem que discutir, que é como a gente diminuir a concentração de terra no Brasil, acabar com a fome no campo, que isso também é algo que precisa ser debatido, e ajudar o pequeno agricultor. Essa é a discussão de pano de fundo de todos nós. E aí, a gente aqui nesse caso está falando de um dos movimentos, o MST.